Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 28º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si alguém que cumpre um gesto bonito. Vem correndo, se ajoelha diante de Jesus e lhe pergunta: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Amados e amadas de Deus, o desejo da vida eterna é o desejo de todo homem, de toda mulher. Todo ser humano quer ter a vida eterna, porque ter a vida eterna é ter vida junto de Deus, é depois desta vida ter vida junto de Deus. E essa pessoa quer viver de forma que depois desta vida ele tenha a vida eterna. E Jesus lhe responde. Jesus primeiro objeta sobre a questão do bom, porque só Deus é bom, Deus é a fonte de toda bondade. Mas Jesus lhe indica a via dos mandamentos. Jesus lhe elenca os mandamentos, lhe indica a via dos mandamentos. Ele deve cumprir os mandamentos. E é interessante a resposta que ele dá para Jesus: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Amados e amadas de Deus, era alguém que já tem uma vida moralmente bastante perfeita. Era alguém que já levava em conta na sua vida, nas suas pequenas e grandes decisões do dia a dia, a palavra de Deus, os mandamentos. Por isso era alguém que moralmente já tinha uma vida bastante perfeita. Tanto que ele diz para Jesus: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, alguém que desde a juventude buscava viver os mandamentos, buscava viver na palavra de Deus. Agora, então, o Evangelho dá um salto. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Amados e amadas de Deus, Jesus pede agora um salto maior deste homem. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus pede dele um desprendimento total. Jesus pede agora um caminho maior, tornar-se discípulo dele. Mas para tornar-se discípulo é preciso se desfazer de tudo que ele tinha. Desfazer tudo que ele tinha é difícil. E aqui talvez o desfazer-se de tudo não é só o desfazer-se materialmente. É claro que Jesus manda vender tudo o que tem. Vender tudo o que tem implica também desfazer-se materialmente. Mas o desfazer-se de tudo implica desfazer-se de ideias, desfazer-se de convicções, desfazer-se de posições. É preciso desfazer-se de tudo. E desfazendo de tudo ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus o convida a se tornar discípulo, a desfazer-se de tudo, vender tudo e tornar-se discípulo dele, tornar-se discípulo do reino. E diz o Evangelho: mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora muito triste, porque era muito rico. Amados e amadas de Deus, é alguém muito rico, é uma pessoa que é rica e apegada àquilo que tem. Ele não tem a liberdade do coração, ele é apegado a tudo que tem, ele é apegado à riqueza, ele é apegado às suas ideias, ele é apegado a tudo que tem, e por isso não é capaz de se fazer pobre, porque é alguém que não vive com
liberdade. E então diz o texto do Evangelho, Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso escandaliza até os discípulos. Mas, amados e amadas de Deus, Jesus quer escandalizar mesmo. E Jesus quer escandalizar. Talvez escandalize também a nós hoje. Jesus quer dizer que quem não vive com liberdade, diante das coisas que tem, diante das coisas que possui, quem faz da riqueza o seu Deus, não entra no reino dos céus. Por isso é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus quer escandalizar e escandaliza, porque quando não se vive com liberdade diante daquilo que possui, quando a riqueza se torna o nosso Deus, quando a riqueza ocupa o lugar de Deus, então não se entra no reino de Deus, se fica fora do reino de Deus. Continua o Evangelho, eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, porque às vezes a pessoa possui muitos bens, mas às vezes tem um coração livre. Às vezes tem um coração verdadeiramente livre, não faz da riqueza o seu Deus. Agora, quem faz da riqueza o seu Deus, fica fora do reino de Deus. Para Deus é possível um rico se salvar, porque o coração só Deus vê. Às vezes não é a riqueza aparente, às vezes a pessoa é possuidora de muitos bens, mas vive com liberdade diante dos bens. Por isso, para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguição, e no mundo futuro a vida eterna. Amados e amadas, Jesus agora é a recompensa do discípulo. Os discípulos perguntam para Jesus: e nós que deixamos tudo, qual vai ser a nossa recompensa? E Jesus diz que os discípulos terão sim a sua recompensa. Terão a sua recompensa aqui neste mundo e receberão ainda em herança a vida eterna. Mas é interessante que Jesus diz que terão também perseguição. Jesus diz que o discípulo terá sim a sua recompensa com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. O mestre foi perseguido, o mestre terminou na cruz, é claro, ele ressuscitou, mas o discípulo também, em tantos momentos, encontra com a perseguição na sua vida. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude primeiro a viver com liberdade diante daquilo que temos, diante daquilo que possuímos, diante mesmo das ideias que temos, de todo o arcabouço intelectual que possuímos. Que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a dar um passo na nossa vida no caminho da liberdade que a fé deve ir construindo em nós, liberdade que o seguimento de Jesus Cristo deve ir forjando, moldando em nós. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, que celebraremos no dia 12, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Momento catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.